Olá! Nesta aula estudaremos o conceito de calor, bem como as definições de calor específico e capacidade térmica. Vamos para a aula? Na aula passada terminamos o assunto de dilatação térmica. E agora, nessa aula, iniciaremos o assunto de calorimetria. O que é calorimetria? É o estudo dos fenômenos físicos que tratam de calor. Mas o que é calor? Vejamos aqui a definição. Calor se trata, basicamente, de energia em movimento. Como assim energia em movimento? Que tipo de coisas podem causar a energia para se mexer, fluir de um elemento para outro, de uma matéria para outra? Muito bem, vejamos aqui essa situação de dois cubos, um de 5 graus Celsius e outro de 15 graus Celsius. A nossa intuição diz que, com o passar do tempo, esses cubos vão interagir de alguma forma e, no final de algum certo tempo, longo o suficiente, ambos estarão com a temperatura de 10 graus Celsius. O que aconteceu aqui? O que aconteceu foi que calor fluiu do corpo mais quente, no caso o cubo de 15 graus Celsius, para o cubo mais frio, o cubo de 5 graus Celsius. A gente sabe, por intuição, que a energia, para que haja balanceio de um sistema, um equilíbrio térmico das coisas, o calor, a energia, vai fluir do cubo mais quente para o mais frio. Dessa forma, o cubo quente esfria e o frio vai esquentar, de forma que eles atinjam a mesma temperatura de 10 graus ao longo de um certo tempo. Mas agora surge a pergunta, de que depende esse fluxo de energia? Do que depende o calor? Muito bem, o calor depende da massa e da temperatura, de forma simples. Ou seja, se um corpo tem muita massa, ele tem muita energia, e a tendência dele vai ser distribuir essa energia pelo sistema para que haja um certo equilíbrio térmico das coisas. E também depende da temperatura, como a gente acabou de ver. Um cubo muito quente tem a tendência de distribuir energia para um cubo mais frio, por exemplo, ou qualquer outro meio material que não tenha uma temperatura tão grande quanto a dele. Isso ocorre de forma que as coisas atinjam uma temperatura igual, equivalente, com um certo tempo. Tendo esse conceito de calor definido, a gente pode definir duas quantidades, duas grandezas, que vão ajudar no nosso estudo dos materiais. A primeira é a capacidade térmica e a segunda é o calor específico. O que é a capacidade térmica? Capacidade térmica é a razão do calor trocado para um sistema sobre a diferença de temperatura entre os dois elementos em que houve troca de calor. Ou seja, essa quantidade, de certa forma, dimensiona o quão fácil ou difícil é tirar calor de um certo composto, de um certo elemento. Como assim? Veja bem, se a capacidade térmica é muito elevada, precisamos de pouca variação de temperatura para distribuir muito calor, ou seja, uma pequena variação de temperatura vai causar uma transferência de calor muito grande. Isso está relacionado à dificuldade de você retirar calor desse sistema. No caso é fácil. Teremos agora um outro conceito, o conceito de calor específico. Por que a gente vai trabalhar com calor específico já tendo a capacidade térmica? Ora, a capacidade térmica está relacionada à massa do composto, pois a gente viu anteriormente que o calor depende da massa e da temperatura. Se a capacidade térmica relaciona o calor apenas com a temperatura, é natural de esperar que ela dependa da massa do sistema, até porque a massa está diretamente relacionada à energia, pois quanto mais átomos, mais vibração, mais energia térmica. Agora, o calor específico é definido como a razão entre a capacidade térmica e a massa. Ou seja, a gente retira a dependência da massa que influenciava na capacidade térmica. Ou seja, o calor específico nos diz uma informação muito específica, a forma que o material se comporta frente a influências térmicas. Ou seja, é uma característica intrínseca do material, não depende da quantidade de massa, como é no caso da capacidade térmica. Ainda assim, ela depende diretamente da capacidade térmica e, portanto, também está relacionada à facilidade de transferir calor. Muito bem, a gente pode concluir então nessa aula que o conceito de calor está intimamente relacionado à energia em movimento e que essa energia depende da massa e da temperatura do nosso sistema, e com isso podemos definir duas quantidades que nos ajudam a estudar um sistema no que trata de facilidade ou dificuldade de retirar calor, ou seja, alterar a temperatura de um certo sistema. Muito obrigado, até a próxima aula.